Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos adorar a Jesus. Vamos dar início ao culto. E eu quero chamar aqui para estar orando a irmã Yasmin. Ela vai estar orando para o início do culto. Vamos adorar ao Senhor. Vamos dar ao nosso Pai aquilo que nós temos de mais feliz, de toda alegria. Vamos abrir o nosso coração. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, abençoa essa igreja, Pai. Abençoa o culto de hoje, Pai. Abençoa que esse culto seja abençoado, Senhor. Abençoa todos os irmãos, as irmãs, as crianças, Pai. Em nome de Deus, Jesus, usa as pessoas que vão falar aqui na frente, Pai. Abençoa essa igreja, Pai. Em nome de Deus, Jesus, abençoa minha família, a família de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, que Deus, que você abençoe essa igreja, Pai. Abençoa a pastora, os irmãos, Senhor. Em nome de Senhor Jesus. Amém. E as palmas exaltam a Jesus. Amém, igreja? Vamos adorar a Jesus com os 2 hinos da harpa cristã. Vamos cantar com alegria ao Senhor Jesus nesta noite. Abra sua boca, abra seu coração. Olhe para o trono de glória, como vocês estivessem diante de Deus, aleluia, adorando a Ele, aleluia, adore a Ele, glória a Deus. 171 da harpa cristã, vamos adorar ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Glorificado é teu nome. Aleluia, glória a Deus. Um pecador andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Diga, que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O consolo já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar, eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem Senhor Jesus, que amor me gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar da salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me gozo santo, Cristo breve do céu descerá, então me levará. Aleluia, glória a Deus, e as palmas exaltam a Jesus, aleluia. Glória a Deus, vamos adorar a Jesus com o hino da harpa cristã 225. Cadê os valentes do Senhor, aleluia. Vamos adorar a Jesus, aleluia, glória a Deus. Adore com alegria, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Adore ao Senhor. Diga para Ele. Na batalha contra o mal, segue em marcha triunfal. Olha o alvo que é Jesus. Ser valente, ser valente.
glória a Ele. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor. O que é a igreja? Aleluia, diga para ele. Se o maligno te enfrentar, lutará sem recuar. Diga para ele, seja aqui ou onde for, mostrarás o teu valor. Ser valente, diga para ele. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor. Aleluia, diga. Ser valente, diga para ele, com altruísmo e com poder. Aleluia, diga para ele. Oh glória, diga. Aos caídos em redor. Aleluia, diga. O que? Ser valente, diga para ele. Ser valente, diga. Com alegria. Aleluia. Firme sempre no amor. Aleluia, diga. Ser valente. O evangelho. O quê? No Brasil, em terra ou mar. Diga com alegria. Aleluia, glória. Diga, ser valente. Declare, ser valente. Declare ao Senhor. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor. Ser valente. Adore ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você já imaginou, igreja? Hoje nós estamos numa sexta-feira. Sexta-feira que o Senhor Jesus, a hora nona, aleluia, Deus. A hora nona Ele expirou no Calvário, por amor a ti e a mim. E nessa mesma hora nós estamos entrando, já estamos indo para a hora depois de Ele já ter sido enterrado. E Ele já ter descido ao inferno, aleluia, e pegado a chave da morte, aleluia. E ter assinado por mim e por você com grande amor, aleluia. E nós estamos já indo para a hora onde as irmãs Maria, aleluia, elas daqui a pouco estariam indo, porque lá, para o povo judeu, o dia não vira meia-noite como vira para nós aqui. O dia vira às 18 horas ou 6 horas da tarde. E elas já estavam se preparando para irem até o sepulcro, porque no sábado eles não podiam mais fazer nada, porque eles têm o sabate. E eles já estavam indo para o sepulcro, para preparar o corpo de Jesus, passar ali os olhos nele, que era da cultura deles. Mas nessa hora, aleluia, que elas estavam indo, aleluia, glória a Deus, para preparar o mestre. Quando passasse a hora, quando elas chegassem naquele túmulo, o que elas encontrariam, igreja? O túmulo vazio, aleluia. Um Deus que por amor a mim, por amor à humanidade, por amor a você, enfrentou aquilo que ninguém de nós poderia enfrentar, aleluia. Que nenhum de nós passaria o que Ele passou, ou não aguentaria tudo o que Ele passou por amor a nós. Então nessa noite, ou qual daqui a um pouquinho, o túmulo estaria aberto, aleluia, declarando que Jesus havia ressuscitado, aleluia. E esse Deus está aqui esta noite. E por Ele estar aqui essa noite, nós vamos cantar um hino, que é o 303 da harpa cristã. Nós vamos adorar a Jesus, a esse Deus ressurreto,
A esse Deus que para Ele não há tempo, não há espaço. Para Ele não há profundidade, não há largura, não há espessura. Para Ele trabalhar na minha e na tua vida, aleluia. Basta que nós estejamos na presença dEle, então declare. Porque é pelo sangue que nós estamos aqui, aleluia. Foi um sangue precioso que nos deu livre acesso a Deus, nosso Pai, aleluia. Então vamos adorar a Ele, glória a Deus, adore a Jesus, glória a Deus, aleluia. Quem está aqui pelo sangue de Jesus, aleluia, glória a Deus, então adore a Jesus, aleluia. Quando o sol brilhar, tu precisas de Jesus, diga, quando escurecer, tudo fenecer, o quê? Declare então para Ele, declare. Eu preciso de Jesus, declare. Aleluia, diga. Pecador, vem para a luz que resplandeceu. Tu precisas de Jesus, diga, para obter o quê? Declare para Ele. Para caminhar firme sem errar. Declare para todos ouvirem, declare. Tu preciso de. Declare. Tu precisas de Jesus. Diga. Pecador, vem para a luz. Tu precisas de Jesus. Mesmo vendo paz. O quê? Aleluia, diga. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Diga. Declare para Ele. Declare que você precisa dEle. Aleluia. Aleluia. Diga. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Aleluia. Diga para Ele. Diga. Quando a morte entrar em seu próprio lar, o quê? Diga, declare para Ele. Ante ao tribunal, decisão final. Aleluia. Declare para todo mundo ouvir. Declare para o inimigo ouvir. Aleluia. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Aleluia. Glória a Deus. Diga. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos de Jesus. Aleluia. Sempre. Para vencer. Amém, igreja? E as palmas aplaudam ao Senhor. Aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero chamar aqui para ler a palavra da noite. Para nós estarmos assim ligados ao Senhor. Quero chamar aqui essa noite para estar lendo a irmã Aparecida. Ela vai estar lendo a palavra da noite. E logo em seguida já estará orando com toda a igreja. Amém? Em uma só união. Então, em reverência àquele que subiu na cruz. Aleluia. Aquele que verteu o seu sangue. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos felizes, alegres por mais uma noite, né? Estou na casa do Pai. Quero deixar aqui o Salmo 119. Primeiro versículo até o 7, até o 8. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Graças a Deus. 119, Salmo 119. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Bem-aventurados os que trilham o caminho reto e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos.
Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Até aqui. Graças a Deus, né, irmãos? Bem-aventurado aqueles que têm Jesus, né, que andam nos seus caminhos. Glória a Deus. Vamos orar então. Querido Deus, maravilhoso Pai, que está mais uma vez na tua casa, meu Deus, para te adorar, para te exaltar, Senhor. Toda a honra e toda a glória, Senhor, dada a Ti nesta noite, Pai. O Senhor é o Deus da providência, o Senhor é o Deus que pode, que sabe, que vê, Pai. Oh, Deus, nos renova, Senhor. Nos dá força, nos dá graça, meu Deus. Não deixa, meu Deus, as pessoas desviar dos Teus caminhos, Senhor. Oh, Senhor, segura em nossas mãos, meu Pai. Deus maravilhoso, Deus querido, alcança, Pai, aqueles que estão enfermos, meu Deus, aqueles que estão parados, aqueles que estão desanimados, Senhor, da força, da graça, meu Deus, aí derramando o teu poder, a unção do teu Espírito Santo, Pai. Oh, meu Senhor, nos ajuda, meu Pai, a caminhar na tua presença, Senhor. Deus santo e maravilhoso, nós te louvamos porque tu és Deus maravilhoso, Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Assim nós te pedimos, Senhor, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. E as palmas, louvo o Senhor. Glória a Deus. Olha que coisa mais linda que diz esse Salmo 119. Bem-aventurado aquele que anda no caminho da igreja, aquele que anda no caminho do homem. Aí ele diz assim, bem-aventurado aquele que anda no caminho do Senhor, porque eles serão, olha só o que ele está falando, felizes são aqueles que andam no caminho do Senhor, aleluia, que andam, que observam o que, igreja? Os seus mandamentos, não é assim que ele diz? Que nessa noite a gente possa, não como uma história, mas como uma verdade, eu pensar lá atrás, lá em mais 2026 anos atrás, onde Jesus preparou algo de diferente para mim e para você, para a igreja nos 4 cantos deste universo. Que ele diz, bem-aventurado aquele que anda no meu caminho, que obedece os meus mandamentos, aleluia. Felizes vocês serão, aleluia. Nessa noite, vamos dar a Deus toda a felicidade que nós temos, aleluia. Vamos alegrar o coração do nosso Pai. Daquele pai que ele diz que quando um filho pede algo, um pão, ele não vai dar pedra, não, ele vai dar o pão e mais alguma coisa, aleluia. Ele sempre vai dar aquilo que o filho precisa, não aquilo que o filho quer. Então nessa noite vamos adorar a Jesus com toda a nossa alegria, amém? Vamos ouvir as nossas irmãs do círculo de oração, adorar o Senhor, porque Ele é bom e Ele merece toda a adoração, todo o louvor que nós possamos dar para Ele essa noite, amém? Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Círculo de Oração, Ministério Manancial, Só da Amada Igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Podes perceber que estou
a oportunidade em nome de Jesus. Glorificado é teu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Glorificado é o nome santo de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Quando eu estava ali louvando, eu fui lá na carta de Abacuque. Quando Abacuque diz assim: Senhor, eu sempre te escutei. Eu sempre estou aqui, Senhor, eu sempre te ouço. Mas depois de tudo que o Senhor fez, hoje eu não quero mais te ouvir, eu quero te ver. Então eu vou subir lá no maior, no farol, para que eu possa te ver, Senhor. Mas ainda que a figueira não floresça, aleluia, e não haja fruto na vide, ainda que os bois tudo vai e acabem, Senhor, mesmo assim eu me alegrarei em Ti, aleluia. Se alegre no Senhor essa noite. Não importa o que nós temos, o que não temos. Não importa tudo que está passando em nossa vida. Mas se alegre na presença do Senhor. Adore a Ele. Adore a Ele em espírito e em verdade. Porque Ele está aqui neste lugar, aleluia. E Ele diz, não importa que a figueira não floresça, aleluia. Mas dê aquilo que você tem para Jesus essa noite. Com toda a tua alegria. Porque Jesus vai nos honrar, aleluia. Jesus está aqui com seus ouvidos abertos para nos ouvir essa noite. E que nós possamos dar ao Pai tudo o que temos e o que somos, amém? Porque nessa noite eu vim. Nesta noite, declare, neste santo lugar, o quê? Diga para ele, um encontro com Deus. Sinta o seu amor, seu amor. Declare, sua paz. Declare. Declare, eu marquei um encontro com Deus. Mas eu acho que não veio todo mundo marcar encontro com o Senhor essa noite, porque tem voz aí que eu não ouvi. Então vamos. Nesta noite feliz, neste santo. Declare, eu marquei um encontro. Aí você vai falar para ele, seu amor é sua paz, o quê? Aí você para e você diz, eu marquei um encontro com Deus. Depois disso que você falou, você pode aplaudir a Jesus, aleluia. Aplauda a Jesus com alegria, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém, igreja? Antes de nós aqui, hoje a irmã diaconisa Vanessa vai estar trazendo a palavra da noite. Mas nós vamos adorar mais ao Senhor, aleluia, nesta noite. Vamos ouvir o pastor Daniel, adorar ao Senhor. Ele vai estar adorando ao Senhor, adore com Ele. Glória a Deus, aleluia, glorificado é o nome santo de Jesus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Antes de louvar a Deus, eu quero deixar um versículo aqui na palavra do Senhor. Deus seja louvado. Hoje é comemorado um dia muito especial pelo mundo todo, né? Comemora-se o dia da morte de Jesus. Mas nós comemoramos a vitória na morte. Porque na morte Jesus teve vitória. Ele morreu para vencer a morte. Na verdade, Jesus, ele deixou de viver no físico, mas na verdade, morte para Deus não existe. Porque ele não morre, né? Tanto é que ficou 3 dias só. Como homem, como ser humano, como corpo humano, ele ficou 3 dias, mas depois ressuscitou. E a Bíblia diz assim no capítulo 15, capítulo 16 de Marcos. Isso, evangelista Marcos. Capítulo 16 e verso 1. Aqui está a vitória na morte. Aqui está a derrota
da morte. Capítulo 16, o verso 1 diz: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo no primeiro dia da semana, logo depois de nascer o sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Olhando, porém, viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. Ele lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressurgiu. Não está aqui. Vedes o lugar onde puseram. Ide, porém, dizei a seus discípulos e a Pedro: ele vai diante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Tremendo e assombradas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Nada disseram a ninguém, porque temiam. Tendo Jesus ressurgido de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. É isso mesmo? 7 demônios. Partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e choravam. Quando ouviram que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois Jesus se manifestou de outra forma a 2 deles enquanto iam para o campo. Estes voltaram e o anunciaram aos outros. Tampouco acreditaram neles. Só o verso 14. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes a incredulidade em rosto, e disse-lhe, de coração, dureza de coração, porque não acreditaram nos que os tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os... Glória a Deus. O Mestre ressuscitou e vive para sempre, e deu autoridade para a igreja expulsar os demônios, curar os enfermos, pregar o evangelho e fazer muitos sinais e maravilhas. E nós vamos louvar a Deus. Está aí. Isso. Filho, não chores. Eu acho que tem que colocar não chores. Isso é mesmo. Ó, preste atenção na letra desse hino, hein? Preste atenção na letra. Quem está aqui por causa da morte de Jesus, mas também porque ele ressuscitou e vive e está em nosso meio. Filho meu, não chore, eu aqui estou. Ó, eu vim lá do céu para responder o quê? Seu clamor. Filho, enxugue as lágrimas, vim te consolar. Vou te atender, pois não quero ver você chorar. Filho, por que tanto desespero? Você não é o primeiro que está sofrendo assim. Por você paguei um preço caro, eu mudei o teu cenário, só para não ver o teu fim. Então escute aí, ó. Me despedi toda a minha glória e conquistei a vitória para fazer de ti um vencedor. Filho, sempre estou te contemplando e sei o que você está passando, só para não negar o teu Senhor. Filho meu, não chores, ele enxuga suas lágrimas. Olha, escute aí, ó. Vamos lá do céu para responder o quê? Seu clamor. Filho, enxugue as lágrimas,
vendo? Ele despiu de toda a sua glória, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou dentre os mortos, vive para sempre, está no meio da igreja e daqui a pouco vem buscar a sua noiva. Ele enxuga suas lágrimas, nossas lágrimas. Ele é fiel. Filho, o que eu tenho para você vale a pena até sofrer, enfrentando o que for. Todo ouro que no mundo há jamais pode comparar, o céu tem maior valor. Filho, ao pensar em desistir, você deve refletir o que enfrentei na cruz. Eu ali venci a própria morte, pra mudar de vez a tua sorte. Sou teu Salvador, o Rei Jesus. Que maravilha. Diga. Chore não, ele está te contemplando, viu? Eu vim lá do céu pra responder o quê? Seu clamor. Então continue clamando que ele vai te ouvir. Filho, enxugue as lágrimas, vim te consolar. Vou te atender, pois não quero ver você chorar. Vou te atender, pois não quero ver você chorar. Chore não, viu? Sorria, dá risada, fica feliz. Porque Jesus venceu por mim e por você. E daqui a pouquinho ele vai chegar para dizer assim: você venceu porque eu venci por você. Agora venha, sobe aqui e venha descansar na minha glória. Deus abençoe. Amém, igreja? Não chore não, aleluia. Ele fez tudo por nós, aleluia. A única coisa que hoje ele pede para mim e para você: adore a ele, aleluia. Ninguém pode calar aquilo que Deus te deu na tua vida. Nem o mundo, nada pode calar, porque o Senhor nos deu vida, e vida com abundância, aleluia. Então ele fala essa noite: filho meu, não chore não, porque eu estou aqui para te atender, aleluia. Olha só, um Deus, igreja, um Deus que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, o que, igreja? Não pereça, mas o que? Tenha a vida eterna, aleluia. Um Deus que fez tudo e ainda está falando aqui: olha só, não chore não, porque eu vou te atender, aleluia. Mas tenha fé. Obedeça a minha palavra, viva no meu caminho, aleluia. Bem-aventurado aquele que está em meu caminho, porque esses serão felizes, aleluia. Então que nessa noite nós possamos sentir isso, da presença de Deus e orgulhar a Deus, igreja. Eu sempre falo que nós estamos aqui, não por mim, a história não é nossa, a história não é de nenhum de nós. Nós estamos aqui porque a história hoje é Jesus, é para Ele, por Ele, são todas as coisas, aleluia. A história agora é Ele, o tempo é dEle, tudo é dEle. Então abra a tua boca e glorifique a Ele, exalte a Ele, aleluia. Dê a Ele aquilo que você tem essa noite para oferecer ao Mestre. Aquele que te deu tudo, deu a vida por você, por mim, pela humanidade. E muitos não veem, não conseguem ver esse grande sacrifício. Mas foi um sacrifício de amor, muitos não veem. Mas ainda há pessoas, eu não estou falando de religião. Eu estou falando daquilo que o Senhor diz assim, ó: adorai o seu Deus sobre todas as coisas, aleluia. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de amor, obediência a um Deus que não poupou nada, nem o seu Filho. Ainda destituiu o Senhor Jesus e foi destituído de tudo. Ele deixou tudo lá no céu por falar: eu vou, Pai, eu vou obedecer ao Senhor. Cristo obedeceu a Deus, e porque nós não obedecemos a Ele, aleluia. Temos que pensar nisso. O Senhor diz assim, ó: o meu povo sofre por quê? E por faltar, e olha só, mas aí o texto continua falando: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Mas por rejeitar, ele diz assim, ó: por rejeitar o conhecimento, padecerão. Não porque Ele não quer dar o conhecimento para nós. Nós rejeitamos conhecer a Deus. Ele está falando, ó: venha me conhecer.
Se vocês de todo o coração quiserem me conhecer, eu darei mais conhecimento de mim, aquilo que eu quero para vocês terem o de melhor. Mas se você não quiser, eu não obrigo. Não é assim que ele diz? Mas porque vocês não me querem, eu também vou rejeitar vocês. Aleluia. Mas alguém aqui quer ser rejeitado por Jesus? Eu não, aleluia. Viva aquilo que Ele quer por você, porque Ele dá todas as notas para a gente vir servir a Ele, amém? Enquanto eu vou adorar ao Senhor, enquanto eu adoro ao Senhor, vamos adorar a Deus com nossos dízimos, as ofertas, e depois a diaconisa Vanessa vai trazer a palavra do Senhor. Dono de tudo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar a Jesus com aquilo que você tem. Mas aí você fala, pastor, eu não tenho monetário. A sua alegria, adore ao Senhor, glorifique a Ele, aleluia, porque nós estamos aqui para o reino. Então busque o reino para a tua vida, busque o reino para você, aleluia. Vamos adorar a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos adorar a Jesus. Você vai adorar o Senhor com alegria, aleluia. Adore a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Adore a Ele, aleluia, glória a Deus, aleluia. Fale. Diga para Ele. Quando eu preciso, chamo por Ele. Ele me ouve, me atende. É fiel, não me esqueceu. O quê? Vai me ajudar. Isso, então adore a Ele. Diga para Ele. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso Jesus, leão de Judá. Diga para Ele. Esse Deus é tremendo, forte não falha, para salvar o homem entre a terra e fornalha. É poderoso, mandou um anjo para me guardar. Não tem tempestade, o quê? Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Diga, se tu preciso, chame por Ele. Ele te ouve, te atende, o quê? É fiel, manda anjos pra te guardar. Declare. Companheiro, melhor amigo, não está só, vai com você. Seu nome é Jesus, dono da vida, o quê? Leão de Judá. Diga. Esse Deus é tremendo, forte não falha, para salvar o homem entre a terra e fornalha. É poderoso que mandou um anjo pra me guardar. Não tem. Diga que Ele não acalme, Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, o que nos deu vitória, só por me amar. Esse Deus é tremendo. Diga, forte não falha, para salvar o homem entre a terra. Aleluia. É poderoso, mandou um anjo para quê? Pra me guardar. Isso, diga para Ele. Não tem tempestade. Tá escutando aí, irmã Solange? Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, o quê? Por quê? Só por te amar. Diga, desceu lá da glória, o quê? Me deu vitória, só por te amar. Declare, fale pra Ele. Declare pra Ele. Me deu vitória, só por me amar. Declare pra Ele. Jesus,
Ele deu vitória para a igreja, aleluia. Aplauda ao Jesus, aleluia. Ele te deu vitória, Ele nos dá vitória, Ele nos dará vitória, aleluia. Sabe por quê? Ele diz assim, ó, que lá em Apocalipse, a partir do capítulo 4, ele diz que ele vai buscar quem? Ele vai arrebatar a sua igreja, aleluia, glória a Deus. Ele virá como um piscar de olhos, como raio que sai do oriente e vai para o ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem, aleluia. E quando ele vier, a palavra de Deus diz que quando nós chegarmos lá, depois daqueles que foram ressuscitados, que estavam mortos, depois subirão aqueles que estavam vivos aqui na terra, que foram perseverantes até o fim. Aí diz, quando nós chegarmos lá, Ele estará nas portas das mansões celestiais, dizendo assim: vinde benditos do meu Pai, aleluia. E depois disso, igreja, veja bem, um Deus que subiu na cruz, desceu da cruz, foi ressurreto, aleluia. Ele diz que já está preparado uma grande mesa, e Ele esperará o Deus Pai falar assim: vai, filho, pega a tua igreja, senta com ela e vai cear, aleluia, glória a Deus. É esse Deus que está esperando por você, por nós. Então nesta noite, não importa o quanto tem passado, não importa aquilo que nós fizemos ontem, igreja. Jesus, Ele não vê pelo teu pecado quando você diz, deixa. Mas Ele está olhando para você, para ver como você vai lidar com aquilo que você fez, e não fará de novo, aleluia. Porque aí você terá direito ao que, igreja? A árvore da vida, aleluia. Ele está apenas olhando, porque Ele diz que se Ele olhar para a terra hoje, não há nenhum justo. Ninguém pode falar eu sou justo, ninguém pode falar eu sou perfeito, ninguém pode falar eu nunca errei. Você pode, irmã Vanessa? Ninguém pode falar eu nunca errei. Eu já errei muito na minha vida. Mas o Senhor diz que bem-aventurado aqueles que estão nele, Ele em nós, porque Ele diz que esses serão perdoados de todas as suas falhas. E diz mais, que Ele jogará os nossos pecados aonde? No mar do esquecimento, aleluia. Aí Ele está lá te olhando assim: os meus olhos estão procurando os fiéis da terra, aleluia. Cadê os fiéis da terra, igreja? Aleluia. Deus está olhando para nós, e Ele sabe o seu nome, seu sobrenome. Ele sabe o teu endereço. Ele sabe aonde Ele tem que te tirar. Você que está nos ouvindo aí, Ele sabe aonde Ele vai te tirar. Não importa se você está dentro do saco de lodo, não importa se você está no inferno, mas se Ele tiver que ir no inferno te tirar, Ele vai ou não, igreja? Ele vai, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Então Ele diz assim, ó: não olhe para trás. Não olhe para trás. Mire o alvo. Quem é esse alvo, igreja? É Jesus. Mire o alvo, mire Jesus e caminhe. Tem um hino que fala que não importa se você tiver que pegar no espinho, pise no espinho, porque Ele pisará no espinho com você. Não importa se você tiver que sangrar no caminho, sangre, mas para a glória de Jesus, aleluia. Não importa, Ele está mirando nós. Sabe, eu estou de olho em vocês. Então que nesta noite nós possamos entender isso. Ele já subiu na cruz, já foi tirado da cruz. Está chegando a hora de dos anjos abrirem a porta do sepulcro. E nosso Jesus saiu de lá, igreja, por amor a você. Pense nisso, medite nisso e agradeça a Jesus por isso. Porque outrora nós estávamos na beirada do abismo. Nós estávamos assim, ó. Satanás só estava esperando atrás para dar um teco em nós. Mas Jesus, quando Ele assina, Ele assinou o testamento e colocou seu nome naquele testamento. Está chegando a hora dele ler seu nome nas mansões celestiais, aleluia. Não perca o foco, não perca o alvo. Nós estamos aqui e vamos falar assim, ó: que a luz do Senhor brilhe. Diga, igreja, que a luz do Senhor brilhe. Que a luz, diga, igreja, que a luz do Senhor brilhe em nós, aleluia. E as palmas exaltam a Jesus, aleluia. Diaconisa Vanessa, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir mais um pouquinho da palavra de Deus, aleluia.
O Senhor, Ele está assentado no seu trono sublime. E os olhos dele estão virados para cá agora. Aleluia, Deus. Ele diz que Ele não perde uma oportunidade de te dar aquilo que você precisa. Então abra seus... Glória a Deus, amém, perdão. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar em pé, igreja, e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Meu Deus, aleluia. Amém? Vamos orar pela diaconisa Vanessa, para que Deus possa falar. Ela está aqui, ela está aqui. O que eu vou falar? Você falou aqui. O que eu vou falar? Mas o Senhor não é nós que falamos. É Deus, é o Espírito Santo que quer algo de nós. Então é Ele que fala. Estenda as tuas mãos aqui para frente, aleluia. Soberano Deus, divino Pai. O Senhor que sabe, que é, que faz, que fala. O Senhor é aquele que induz, conduz, Senhor. Tu és aquele que fala aquilo que quer, como quer e na hora que quer, meu Pai. E nós te pedimos, Senhor, ajuda a tua serva. Dá ela graça, Senhor, que ela possa mais um pouquinho ser usada por ti. Senhor, e se for possível, meu Pai, aqueles que estão ouvindo a palavra, Senhor, opera maravilhas, faz milagre acontecer, meu Deus. Usa a tua serva segundo a tua vontade. Sabemos que não temos mérito algum, mas o Senhor é dono de tudo e de todos, Pai. E assim nós já te agradecemos e louvamos. No nome santo de Jesus, teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Toda a igreja diga... Amém. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. É motivo de muita alegria, né? Estarmos na casa do Senhor, adorando ao Senhor. E os irmãos sabem que eu não sou pregadora, mas eu gosto de falar do Senhor Jesus. Eu amo falar do Senhor Jesus. Não sei muito, estou todos os dias aprendendo sobre o Senhor. E eu tinha uma palavra já aqui pronta, que é uma palavra que veio para mim no momento que eu estava passando muito difícil. Mas a pastora, ela começou a falar, e aí eu tinha essa palavra aqui também, preparada. Porque eu gosto muito de ficar lendo a Bíblia. E quando eu acho uma palavra que fala ao meu coração, aí eu começo a escrever. Não é uma pregação, mas eu vou escrevendo, né? Conforme Deus vai tocando e eu vou buscando, vou ouvindo pregações, né? Então vamos continuar no mesmo caminho que a pastora estava falando ao Senhor Jesus. Abram vossas Bíblias em João, capítulo 3. Aleluia. Amém? João capítulo 3, nós vamos ler os versículos desde do 1 ao 8. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim: E havia entre eles, os fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar dentro do ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido
do Espírito. A Bíblia acabou de nos falar que é necessário que a igreja nascer de novo. Esse encontro de Nicodemos com Jesus, ele nos revela que ninguém pode ver o reino de Deus sem antes ter nascido de novo. O novo nascimento é uma obra espiritual realizada somente por Deus. Ele transforma o coração, ele gera arrependimento e produz uma vida renovada, uma nova vida. Uma nova vida em Cristo. E com ela, nós recebemos uma nova natureza, uma nova identidade, uma nova esperança, porque a nossa esperança, depois que nós nascermos de novo, é nos encontrar com quem? Com o nosso mestre, que é Jesus. Muitas pessoas, assim como Nicodemos, frequentam a igreja, conhecem versículos, ele era conhecedor, pratica boas obras, mas nunca experimentaram uma verdadeira transformação. Foi exatamente isso que aconteceu aqui, quando nós acabamos de ler entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, ele era religioso, ele era respeitado, ele sabia da lei, mas Jesus mostrou a ele que algo ainda lhe faltava. Porque Jesus disse, na verdade te digo, que tendes que nascer de novo. E Nicodemos, igreja, ele era fariseu, membro do Sinédrio, ele era mestre lá em Israel, a pastora pode me ajudar? Como, pastora? Doutor, isso mesmo. E ele representava aqueles que possuíam o quê? Uma religiosidade. Mas todos eles precisavam de uma transformação espiritual. E ao procurar Jesus à noite, demonstrou que Nicodemos, ele havia uma curiosidade e queria uma busca da verdade, mas ele tinha receio. E nesse diálogo que João 3 aqui acabou de nos mostrar, é que o reino de Deus não é alcançado pelo mérito humano, pelo mérito de um homem, de uma mulher, não. Ele é alcançado por uma graça sobrenatural que vem através do Espírito Santo de Deus. E que o encontro com Jesus deve ser uma busca, igreja, sincera. Uma busca vindo de dentro, sabe, do coração. É assim que a gente deve buscar o Senhor Jesus. E Nicodemos, ele reconhecia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus tinha algo vindo de Deus. Ele sabia que Jesus representava Deus por causa das coisas que Jesus fazia, por causa dos milagres que Jesus fazia naquele lugar. Porque ninguém realizava aquele tipo de milagre, somente alguém enviado por Deus. Ele sabia disso, ele tinha esse conhecimento, ele sabia dessa verdade, mas ele não tinha uma revelação. Aleluia. E quando ele foi ter com Jesus naquela noite, ele disse assim, ó mestre, sabemos que ensinas por parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos do jeito que o Senhor está fazendo, se não tiver com Deus. Então ele reconhecia, mas ele não cria. Hoje nós vemos muitos assim. Muitos reconhecem que Jesus é o mestre, muitos reconhecem que ele vem de Deus, reconhecem ele como um profeta, mas ainda não o conhecem como Senhor e Salvador pessoal da sua vida. O novo nascimento, igreja, começa quando há um encontro verdadeiro, um encontro genuíno com Cristo. E essa palavra, quando eu li, nascer de novo, confronta a gente. Porque você fala assim, será que eu nasci realmente de novo? É necessário para mim ver Deus. É necessário para mim entrar no céu. E quando Jesus respondeu assim para ele, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso nos preocupa. Porque nós queremos ver o reino de Deus. E Jesus, em nenhum momento, igreja, que nós vemos aqui, ele elogiou a religiosidade de Nicodemos. Ele elogiou o quanto Nicodemos sabia da tua palavra. Não, ele foi direto ao assunto. Ele falou, olha, é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. E trata-se, igreja, de uma necessidade absoluta, não é uma opção, é uma exigência.
Uma ordem do Senhor Jesus, tem que nascer de novo para ver o reino de Deus. E sem esse novo nascimento, ninguém poderá ver a Deus. E nós sabemos que ninguém pode chegar a Deus se não for por meio de Jesus. Então devemos ter esse contato com Jesus. Devemos conhecer Jesus profundamente. E essa experiência, irmãos, não significa que tem que ser uma reforma externa. Não. Não é uma melhora no seu comportamento. Não, não é isso. É uma transformação profunda, que vem de dentro para fora, que é gerada na nossa mente, gerada no nosso coração através do Espírito. E olha que igreja que Nicodemos fala, mas como pode um homem velho nascer de novo? É claro que não pode uma pessoa entrar de novo no ventre de sua mãe. Nós sabemos isso. E Jesus logo respondeu assim para ele, ó, eu digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Porque carne é carne e quem nasce do Espírito é do Espírito. Nós sabemos que a palavra de Deus tem o que? O poder, pastora, de transformar vidas. Somente a palavra de Deus pode nos transformar. Não há outro caminho, não há outra forma de receber uma transformação se não for através de Jesus. O novo nascimento, igreja, é uma obra tão linda, feita pelo Espírito Santo de Deus. É um milagre invisível, mas é real, que Ele faz na minha vida todos os dias, e que deve ser feita na sua vida, na minha vida todos os dias. É uma reforma interior, sabe, lá de dentro, que o Senhor faz no ser humano, e se manifesta aqui no exterior, por meio de uma vida transformada. É uma ação soberana do Espírito Santo. O novo nascimento, ele não pode ser produzido por um esforço humano. Não, ele é resultado de uma graça. É resultado de um coração arrependido. Porque tem que estar realmente arrependido de tudo que praticava. Ter consciência que era errado. Para você ter uma nova vida. Quando alguém nasce de novo, ele passa a amar o que antes ele desprezava. Porque tem tantas pessoas que não gostavam dos evangélicos e depois que se torna, né? Ele ama. Sim, vive abraçando. Quando a gente se transforma, a gente abandona práticas antigas. E o nosso desejo é somente de agradar a Deus. Porque a gente tem uma nova identidade ali, a gente se relaciona com Deus. E quando a gente pensa em fazer algo, logo a gente já se sente culpado, porque a gente fala, caramba, eu estou desagradando a Deus. E aí a gente não pratica, a gente não faz. Mas aí eu pensei, qual que é o propósito desse novo nascimento, igreja? Olha que lindo. Em João 3,16 diz assim, ó, a pastora falou aqui hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. O novo nascimento é fruto de amor de Deus para nós. Ele enviou o seu Filho para nos salvar, não para nos condenar. Em Cristo nós recebemos uma vida eterna. E aí a gente tem acesso ao reino de Deus. Não basta conhecer sobre Jesus, é necessário experimentar Jesus, é necessário se encontrar com Jesus, é necessário ter um encontro com Jesus. Tem que nascer de novo, tem que ter esse encontro, sabe, irmã? Aquele encontro que a gente tem, que a gente chora, que a gente fala com Ele, aquele encontro que arrepia, que a gente sente Deus na vida da gente. É esse encontro que eu estou falando, igreja. E o Espírito Santo, ele não vai sussurrar a boa notícia sobre a vida de Jesus em nossos ouvidos, não. Nós temos que ouvir sobre Jesus através da sua palavra, e aí ele se revela. Em Romanos 10:17 diz assim, ó, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isto é, ouvir as boas novas a respeito de Cristo. E quando nós aprendemos e temos fé, o Espírito Santo, ele trabalha.
Em 1 Pedro 1:23, diz assim, olha que lindo. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível. Por meio de quê? Da palavra de Deus, que é uma palavra viva e permanente. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, vocês nasceram de novo, vão para uma vida, vocês tinham uma vida que era destruída, mas agora você vai ter uma vida que vai durar para sempre, porque vocês terão uma vida eterna, e isso só vem através da palavra de Deus. Porque a gente não vai poder aprender da vida eterna lá fora. Não, porque lá eles creem que morreu, acabou. E não acabou. Quando a gente morre, a gente vai para os céus. A gente não morre, a gente vive. Porque nós temos uma vida eterna. Mas para ter essa vida eterna, nós precisamos nos reconciliar com Deus aqui, ainda nesta terra. Aleluia. Nascidos do Espírito, nascidos através da palavra de Deus, essa palavra que nos ensina dia a dia, essa palavra que quando a gente procura, a gente pode procurar sobre qualquer coisa, ela tem a resposta. Você abre e Jesus fala com você. A soberania do Espírito Santo de Deus está conectada à palavra de Deus. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela é para glorificar o nome de Deus. Aleluia. E o Espírito Santo, igreja, ele não se move de qualquer jeito. Ele não se move se impondo, sem propósito aí pelo mundo, tocando pessoas aleatórias. Não, ele não faz isso. Ele não vai tocar uma pessoa que nunca ouviu a palavra de Deus. Não, ele não faz isso. Para o Espírito Santo te tocar, você precisa ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela se move junto com o Espírito Santo. Aleluia. Em João 16:14 diz assim, igreja, ó. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Se ele revivesse pessoas que nunca ouviram falar sobre o Filho de Deus, não glorificariam o nome de Deus. A nova vida está ligada à palavra de Deus. Porque a vida existe para glorificar a Deus. Em Atos 16:14, eu nunca tinha lido, pastor, essa palavra. Que fala quando Paulo pregou para Lídia e outras mulheres no rio. Diz assim, ó, igreja, é muito linda. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de quem? De Paulo. Então, igreja, a palavra nos mostra que a palavra, ela foi pregada por um ser humano que era Paulo. Mas quem trabalhou no coração de Lídia foi o Espírito Santo de Deus. Ele abriu, porque ela inclinou o coração, ela abriu o coração. E o Espírito Santo foi lá e trabalhou. Então não é de qualquer maneira, você precisa ouvir a palavra de Deus, está aberto para a palavra de Deus. Você precisa, não, peraí, deixa eu ouvir o que está falando, deixa eu ouvir direito. Que daí o Espírito Santo entra e trabalha. E aí você vai receber o evangelho precioso de Deus. E o nosso papel aqui da igreja é pregar o evangelho. O evangelho fiel, o que está escrito aqui. Divulgar a palavra de Deus, confiar no Espírito Santo de Deus, que ele vai fazer o trabalho no coração. Não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. E isso gera um novo nascimento. Paulo, lá em Romanos diz assim, ó. Romanos 10:14, eu anotei. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvidos a respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém falar? Como que eles vão crer em algo que eles não conhecem, que eles não ouviram e ninguém falou para eles, irmão? Se a gente chega e fala assim, ó, Jesus te ama, você está falando do evangelho. Da sua maneira. Mas fale do evangelho para todas as pessoas. E aí ele mesmo respondeu no 17 assim, ó. Portanto, a fé vem pelo ouvir. E isto por ouvir as boas novas a respeito de Cristo.
Então nós temos que pregar para as pessoas crerem, ouvir a palavra de Deus, terem fé em Deus, abrir seus corações e o Espírito Santo trabalhar. E quando alguém ouve, entende, tem que entender. Tem que entender o Senhor Jesus, tem que entender a sua palavra, porque daí ele ouve, ele entende e ele aceita. E o Espírito Santo trabalha. E Deus concede uma nova vida através do despertar da fé do coração dele. Então nós temos que levar a palavra do Senhor e deixar o Espírito Santo trabalhar. Deixar nas mãos do Senhor. A gente sempre ouve assim que a gente não pode colocar o nosso braço aonde o Senhor está trabalhando. Tem que deixar por Ele. Você dá a palavra, você leva a palavra e Ele trabalha. E Jesus nos ensinou através dessa palavra aqui de Nicodemos que a religiosidade não substitui transformação, títulos, cargos dentro da igreja. Não é isso que leva ao reino de Deus. Jesus, ele declara hoje e sempre que é necessário nascer de novo através da sua palavra. Não adianta bater cartão na igreja se você não lê a palavra. Não adianta, não entrará nos reinos dos céus. É necessário ter ela aqui, ó, guardada em você. Aleluia. Porque quando a gente guarda, jamais a gente esquece. Porque quando a gente entende quem é Jesus, jamais a gente quer se separar dele. Porque a gente entende que ele nos ama, que ele nos ajuda, que ele nos conforta, e que ele está conosco em todo o tempo, independente do que a gente esteja passando. Pode ser dor, pode ser uma enfermidade, pode ser uma frustração, uma batalha, mas ele é conosco, porque a gente entende que Jesus é conosco. E quando ele entra de verdade, ele nunca mais sai. O novo nascimento, igreja, ele marca um início na nossa vida. Ele marca uma história, que é quando quem está em pecado se arrepende, crê e recebe uma nova vida do Espírito Santo de Deus através da fé e da palavra. Eu me lembro quando eu levantei as minhas mãos e aceitei ao Senhor Jesus. Eu estava sozinha numa igreja lá em São Paulo quando eu aceitei o Senhor Jesus. E eu levantei as minhas mãos com uma força tão grande que veio. Eu falei, ele falou comigo. E aí eu comecei a caminhar, ouvindo a sua palavra, ainda não era crente. E depois que eu cheguei aqui em Marília, com meu esposo, a gente começou a visitar as igrejas. E aí nós achamos uma igreja que a gente foi bem recebido. Não ficamos lá, mas fomos bem recebidos. E ali a gente começou a ter algumas experiências com o Senhor Jesus. E aí foi quando ele decidiu se batizar. E eu me lembro até hoje que eu falei assim, amor, se batizar é coisa séria. Não dá para voltar atrás. É como se você estivesse prometendo algo para o Senhor Jesus e você, você não vai falhar com Deus. Eu falei, você tem certeza? E olha, irmãos, eu vou ser sincera com vocês. Naquele momento eu não queria. Mas ele estava numa gana. Ele estava numa emoção daquele primeiro amor, pastor, que ele falou, eu quero. Eu falei, olha, não pode voltar atrás. Eu quero. Eu falei, se ele quer, eu estou com ele. E nós descemos as águas. Fomos batizados. E para a honra e glória do Senhor Jesus até hoje, eu não me desviei, eu não voltei atrás, porque eu recebi a palavra, eu entendi e eu mudei. E eu não sinto a mínima vontade de voltar atrás, porque eu entendi, eu aceitei, eu recebi, eu abri o meu coração para o Espírito Santo de Deus e Ele trabalhou em mim. Igreja é algo que a gente não esquece. Eu lembro quando a gente foi para o nosso primeiro encontro com Jesus, foi algo transformador.
Nós chorávamos 3 dias, ouvindo só a palavra, só a palavra. Coisa boa. Ter encontro com Deus é algo que nunca mais esquece. Ter um encontro com Jesus é algo que te marca. Ter um encontro com Jesus é um renascimento. Ter encontro com Jesus é ser uma nova pessoa, é ser uma nova criatura, aleluia. Nós continuamos sim, nós temos a nossa personalidade, mas nós passamos a ser novas criaturas em cima daquela personalidade. Devemos, igreja, permitir que o Espírito Santo opere essa transformação na nossa vida. Uma transformação profunda, verdadeira, que só vem através da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. É sentir Jesus, é amar Jesus, é amar a sua palavra, é ler e falar: meu Deus, só tu podes fazer estes milagres, porque só Ele pode, mais ninguém. Aleluia. E quando tudo isso acontece, a gente não tem saudade do passado, do que fazíamos. Não, a gente se lembra, a gente se recorda. Sim, porque a gente não tem a nossa memória apagada. O Senhor, Ele perdoou os nossos pecados, Ele perdoou tudo dali para trás. Jogou no mar do esquecimento, como a pastora disse. Nós nos lembramos, mas ao mesmo tempo nós nos lembramos de como nós éramos. De onde Ele nos tirou. O que Ele perdoou. E não foi pouca coisa não, nem eu e nem você. Nós não somos santos, Ele perdoou. Porque Ele nos ama. E foi através da sua graça, da sua misericórdia, nós tiremos essa nova vida. E nós podemos olhar para trás e ver o quanto evoluímos. O quanto aprendemos. Batalha não falta, todo dia tem. É uma batalha hoje, uma vitória amanhã, uma batalha depois uma vitória, mais uma batalha. Não para, até Jesus voltar. Mas o que nos garante a esperança, nessas batalhas diárias que a gente tem, nesses medos diários que a gente tem, é que Jesus está conosco. Nós não estamos sozinhos. O homem, ele pode até nos abandonar, mas Jesus não. Quando você está com Ele, Ele está com você. Porque Ele nos ama. E Ele nos ama tanto, que Ele nos dá a oportunidade de estarmos aqui ouvindo a palavra dEle. Ele está nos dando a oportunidade de reconhecer que só Ele pode fazer algo nas nossas vidas. E que se nós estamos de pé, respirando, com saúde, é porque Ele quer. Porque se Ele não quisesse, Ele já tinha nos levado. Porque aqui já foi falado que Ele tem a chave da vida e da morte. Ele tem. Só Ele. E Ele é fiel para conosco. Hoje nós temos um rumo, igreja, que é o céu. Hoje nós temos um foco, que é Jesus. Aquele que nos amou primeiro. Aquele que nos viu primeiro. Aquele que nos reconheceu primeiro, antes mesmo da gente saber que nós seríamos dele. Ele já sabia que hoje nós estaríamos aqui, na Igreja Ministério Manancial, no ano de 2026, ouvindo a Tua palavra, glorificando a Tua palavra, dizendo que só Ele é digno, que só Ele é santo, que só Ele é poderoso, que só Ele é glorioso, que só Ele pode todas as coisas. Ele sabia. Eu e você não sabemos de nada, nada temos. Mas o nosso Deus, ao qual nós servimos, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe ainda do que há de vir, irmã. Sabe, Ele sabe. E quando vem algo, pastor, eu creio que Ele fala assim: epa, peraí, ela vai precisar de ajuda. Ele vai na frente que nem aquele louvor, tirando os espinhos, quebrando as correntes e ajudando. Porque é assim que Ele faz nas nossas vidas. Quando nós abrimos o coração para Ele, temos uma nova vida com Ele, irmã Eliane. Ele nos liberta de coisas
que nós nem sabíamos. Ele nos dá livramento de doenças que nós nem imaginávamos que talvez tivéssemos. Através da sua palavra, através da nossa fé, através de nós quando estamos aqui glorificando o teu santo nome. Abra o seu coração, dia a dia, para esse Jesus. Porque é através dele nós chegaremos ao reino dos céus. É através da sua palavra viva e verdadeira. Essa palavra que é pregada aqui em todos os cultos. Fique firme nessa fé. Fique firme no Senhor Jesus. Abra o seu coração enquanto há tempo. Abra o seu coração enquanto você ainda pode receber. Porque haverá. Aleluia. Haverá o dia que você vai querer e não vai ter mais jeito. Haverá o dia que você vai desejar e não vai ter mais jeito. Haverá o dia que você virá nesta igreja e vai falar: cadê aqueles irmãos que estavam falando aquela palavra de Jesus para me levar para o reino? Haverá o dia que o Senhor não vai mais te escutar. Então aproveite enquanto Ele ainda te escuta. Aproveite enquanto Ele ainda te dá a oportunidade. Aproveite enquanto Ele ainda está aqui. Eu sei que esse mundo tem coisas muito boas. Mas o Senhor nos reserva algo ainda melhor. Que é a sua glória nos céus. Então abra seu coração para esse Jesus. E fique com essa palavra. Porque Ele é digno. Porque Ele é glorioso. E porque Ele pode todas as coisas, amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, igreja, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Antes de nós terminarmos o culto, eu quero dar um minutinho para você, para mim, pastor. Pensa quando você aceitou a Jesus. Pensa lá, não sei qual ano foi, quantos anos fazem, mas lembra como você era. Ah, Deus está passando um filme na minha cabeça. Pensa como você era, fecha os seus olhos e lembra. Lembra quando a gente não tinha nada. Quando éramos, como meu sogro diz, folha seca no vento, o inimigo levava a gente para todo canto. Lembra, vai lembrando aí, vai lembrando por tudo que você era e por que você passou depois. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu ia com a minha avó desde os 7 anos para a igreja. Mas quando eu levantei a minha mão, eu estava numa igreja e eu vi um pastor Davino falando de Cristo. E eu lembro que quando ele falou, a palavra entrou tão... Eu era uma criança, eu tinha 12 anos. E quando aquela palavra entrou no meu coração, eu imaginei Jesus. E eu lembro, eu não esqueço nem o hino que estava cantando naquele dia. Eu lembro de cada detalhe, de quando eu levantei a minha mão, eu era uma criança e aceitei a Jesus. E olha que eu errei depois disso, meus irmãos, eu errei muito. Eu errei, mas a palavra estava dentro de mim. E todas as vezes que eu errava, irmã Vanessa, eu escutava aquele hino. Como agradecer pelo bem que o Senhor tem feito a mim. Pensa na sua trajetória, ainda há tempo. O Senhor disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer já está condenado, aleluia. Nós temos tempo, então pense na sua vida, quem você era. Eu estou aqui pensando em quem eu sou e o que Cristo ainda quer fazer. Eu pela fé, eu vejo o que Cristo quer fazer na tua vida ainda. Pela minha fé nesta noite, eu sinto e vejo o impactar de Deus na sua vida, aleluia. Mas precisamos, como já foi falado aqui, abrir o nosso entendimento, aleluia. Aleluia. E viver aquilo que Deus ainda quer dar para nós, aleluia. Nós não conhecemos o futuro a não ser aquilo que está escrito.
o que Deus nos revelou através da sua palavra. Mas nós como carne, Paulo dizia assim, olha, ainda que o homem exterior se corrompa, ainda que esse homem nós deixamos descer a sepultura, que mesmo que nós apodrecemos na sepultura, mas que o homem interior se renove a cada dia, aleluia. Deixa a palavra te renovar, aleluia. Deixa Deus trabalhar. O mundo, como a irmã Vanessa falou, o mundo nos oferece, sim, mas Deus oferece mais que o mundo, aleluia. Então abre o teu entendimento. Não queira ser rejeitado por Deus ou rejeitada por Deus. Amém, igreja? Que o Senhor possa abençoar a cada um nesta noite. Para encerrar, eu quero chamar aqui o diácono Cirilo. Ele vai estar fazendo aquela oração de poder, aleluia. Ele vai estar intercedendo pela família. Quem precisa de oração? Eu e minha casa, aleluia. Lembre-se que o mundo, ele está festejando Jesus de um jeito diferente. Mas lembre que não é festa, não é o que comer, é Jesus, aleluia. Então vamos ficar em pé, todos em uma mesma fé, em um mesmo entendimento. A palavra de Deus, antes de eu passar por irmão Cirilo, a palavra de Deus lá em João 1 diz assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cadê o verbo? Está aqui. A palavra de Jesus, aquele que não muda, aquele que não tosqueneja, enquanto dormimos ele está lá velando por nós, aleluia. Ele está trabalhando por nós. E ele trabalha por nós 24 horas, aleluia. Nós não queremos trabalhar para Ele 2 horas. Nós não queremos estar no culto 2 horas. Nós não queremos fazer a obra do Senhor 2 horas. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, que morreu na cruz, trabalha por nós 24 horas, aleluia. Então vamos orar. Quem precisa de oração? Eu e minha casa. O irmão Cirilo, o diácono Cirilo vai fazer uma oração poderosa. Agora nós vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor, aleluia. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor. Estamos realizando esse trabalho e sabemos que o Espírito Santo de Deus está conosco. Porque quando nós adentramos por aquelas portas ali, Ele já estava aqui nos esperando. Ele é o primeiro a estar aqui para nos abençoar. Por isso eu te peço agora, fixa o teu pensamento no trono do Deus vivo. Porque nós vamos falar com Deus vivo, é um Deus de poder. Ele morreu sim, com certeza, mas aqui já foi revelado, Ele está vivo. Ele está vivo, esperando o meu clamor e o teu clamor, para que Ele possa nos abençoar. Porque se nós não abrir as nossas bocas, se nós não invocarmos o nome do Senhor, é claro, nós temos que invocar, porque senão Ele não vai ouvir nós de boca fechada. Ele nos deu esse fogo de vida, para que nós possamos glorificar o nome dEle. Amém? Eu quero ler aqui só 2 versículos da palavra de Deus. O salmista, de número 125. O primeiro versículo diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, como que nunca se abalam, mas permanece para sempre. Então, se nós estamos aqui sabendo que o Senhor Jesus está conosco, e se nós confiamos nele, nós sabemos que Ele está mesmo para receber o meu clamor, o teu clamor, e nos ajudar, né? Porque a palavra de Deus nos diz que o caminho para nós alcançar a salvação é por Jesus. Não existe outro caminho a não ser Jesus, que vai nos levar aos altos céus, né? Vamos orar? Em nome de Jesus, fixa o teu pensamento no trono do Deus vivo. Vamos orar também por aqueles que não chegaram até aqui. Muitos estão lá no hospital, hospitalizados. Muitos estão lá num presídio, sem saber quando vai sair. Mas Jesus sabe de tudo. Jesus conhece todas as coisas, né? Oramos. Deus eterno, Criador de todas as coisas, ó Pai. Aqui nós estamos mais uma vez reunidos na Tua casa, ó Pai, para invocar o Teu nome,
porque sabemos que só o Senhor é Deus, só o Senhor pode nos livrar do laço do passarinheiro, só o Senhor vai nos livrar das pestes pestinosas, só o Senhor nos vai dar a vitória que Ele nos prometeu, que Ele foi para os altos céus, mas Ele foi preparar lugar para mim e para você, e para todos aqueles que nele crê. Por isso eu te peço, papai, vai abençoando a tua igreja, vai abençoando esse ministério manancial, vai abençoando todos os ministérios que estão aí cultuando o teu nome, ó Pai. Porque todos nós, a nossa intuição é chegar até a Ti, ó Pai. É buscar a Tua palavra. É acreditar somente em Ti, papai de amor. Porque não existe outro Salvador a não ser Cristo Jesus. Aquele que ali derramou o Teu sangue lá no alto do Carvalho, para que hoje nós tenhamos vida e vida com abundância. Ô papai, eu te peço agora, esses hospitais aí que muitas vezes estão pessoas hospitalizadas lá, esperando, desenganados pelos médicos, esperando a hora da morte. Por isso eu te peço, papai, vai até esses hospitais, vai tocando nessas vidas, e que eles também possam alcançar a vitória, eles possam sair dali um dia e estar aqui conosco, cantando e glorificando o teu santo nome, ó Pai. Também os presídios, muitos presidiários, que estão aí muitas vezes cumprindo pena. Eu não sei o porquê, ninguém sabe, só Jesus sabe. Mas eu te peço, toca em cada vida, Pai. Que possa sentir o poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. Possa sair dali, estar aqui conosco, cantando e glorificando o Teu santo nome. Porque a Tua palavra nos diz que tudo é possível àquele que crê. E se eles passarem a crer em Cristo Jesus, também serão salvos, também vão ser escape do laço do passarinheiro, vai ser escape muitas vezes das pestes pestinosas, do lugar que o diabo está procurando ele levar. Mas Cristo Jesus preparou um lugar para mim e para você e para todos aqueles que nele crê. Por isso eu entrego cada vida em Tuas mãos, ó Pai. Isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Quantos estão felizes nessa noite por tudo que Deus falou conosco? Mensagem que poderia salvar o mundo inteiro. Bem cristocêntrica, bem endereçada. E eu espero que em cada coração essa mensagem nunca saia. Em nossos corações permaneça. O segredo é nascer de novo. Sem isso, não tem vida. Amém? Deus abençoe poderosamente. Domingo estaremos aqui. Se Jesus não voltar, estaremos aqui adorando, bendizendo. Você que trouxe um louvor, um testemunho, uma mensagem, uma leitura, domingo você vai ter a sua oportunidade. E vamos estar atentos, viu? Qualquer momento, o que pode acontecer? A qualquer momento? Exatamente, a trombeta pode soar a qualquer momento. Então ficamos atentos. Deus abençoe e um final de semana abençoadíssimo a todos. Com saúde, com alegria, com muitas bênçãos de Deus. Estende as vossas mãos para cá. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja amada, hoje e sempre, e todos digam amém. Terminado, amém. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.